Graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Georgia, eu sou pastora na Congregação Metodista em Penedo. E este mês de maio nós estamos comemorando o mês da família, orando pelas famílias, intercedendo pelas famílias. Hoje, no nosso estudo, nós vamos falar como construir um legado de amor e cuidado, estabelecendo o reino dos céus dentro do nosso lar. Bom, primeiramente nós vamos estar orando e o texto base vai ser Josué 24, versículo 15. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre cada casa, sobre cada lar neste momento. E que a presença do Teu Espírito Santo possa encher, ó Pai, os lares e a vida de cada um neste momento. Que o Senhor fale conosco através desse estudo, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Bom, versículo Josué 24, versículo 15, na parte final. Diz assim: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi um grande líder, um grande homem de Deus. Josué saiu do Egito junto com o povo, caminhou pelo deserto, andou ao lado de Moisés, aprendeu com Moisés e se tornou sucessor de Moisés. Mas ele, neste momento que ele falou essa palavra, ele tomou uma atitude, não somente como um líder, mas como um servo de Deus, mas como um líder da sua casa. Ele não disse ali, eu servirei ao Senhor, mas ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, nós sabemos que hoje as famílias estão sendo influenciadas por muitas coisas ruins. Bom, se você for parar para analisar, televisão, documentários, filmes, vem trazendo muitas histórias, muitas reportagens de assuntos que não estão dentro da palavra do Senhor. Como assim? O padrão familiar de Deus, né? Deus instituiu homem e mulher. Deus instituiu o casamento e nós vemos que nesse tempo que nós temos vivido, as influências negativas que às vezes a mídia nos traz, não só a mídia, mas na convivência diária também, né? Nós vemos isso acontecer. Por quê? Porque as famílias têm sofrido um ataque do mal, um ataque. E esse ataque, esses ensinamentos errados, tem feito com que muitas pessoas, não só cristãos, eu não estou falando só de cristão, estou falando no modo geral, né, tem instigado ao adultério, à prostituição, às separações de casais. E em João 10:10, a palavra do Senhor diz assim, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. Então, o trabalho de Satanás é destruir a vida das pessoas. E as famílias estão dentro do seu projeto. Mas nós estamos no projeto de Deus. Satanás ele tem tentado destruir as famílias, deturpando a mente de jovens, tentando separar casais, entrando com discórdia dentro dos lares. Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós temos que lutar contra isso. Entender que a ação do inimigo, nós não podemos permitir que o inimigo venha agir em nossas vidas. Bom, diante desta realidade, nós precisamos pensar um pouco. O que eu quero para minha família? O que Deus tem reservado para minha família? Nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12:2 está escrito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para minha vida? A palavra de Deus, ela nos dá a receita certa. Você quer saber? Deus, ele fala na palavra dele o caminho certo, a direção certa para as nossas vidas. Deus tem coisas lindas a realizar, mas nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor e deixar que o Senhor venha estar na direção da nossa família. Todo homem, principalmente aquele que adquiriu uma nova identidade, aquele que serve o Senhor, que se converteu, ele precisa mudar as suas atitudes.
né? Em Efésios 4:22 fala da maneira do velho homem que antes se corrompia, mas a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então, o que eu preciso fazer são as práticas. Se eu tinha uma vida que não agradava a Deus, no momento que eu me converti, que eu passei a ser conhecedor da palavra de Deus, eu tenho que ter uma nova vida. E eu preciso ter mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Nós não podemos agir mais como o velho homem, mas nós temos que agir como nova criatura. Um novo homem precisa ter santidade, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança no falar, mudança nas suas vestes e mudar naquilo que necessita, né? O que ele fazia de errado, ele passa a não fazer mais. Bom, se fugirmos das influências que nos corrompem, então a nossa casa será uma sede do avivamento, um pedacinho do céu, um lugar de adoração. O que Deus quer fazer? Ele quer manifestar a bênção dele sobre o nosso lar. Mas para isso eu preciso dar lugar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser uma família que caminha nos propósitos de Deus, que anda segundo os preceitos e os ensinamentos de Deus. Então, como podemos entregar a direção da nossa família para Deus? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer, que nós precisamos viver segundo os padrões bíblicos. Não o que o mundo tem ensinado, mas o que a palavra de Deus ensina. Os mandamentos de Deus, eles devem estar na minha mente e no meu coração. E eu devo praticar, colocar em prática, não somente guardar, mas colocar em prática aquilo que o Senhor tem ensinado na sua palavra. E outra coisa, nós precisamos entender que a nossa família é o nosso primeiro ministério. Nós precisamos cuidar da nossa família. É como uma planta. Você tem uma planta na sua casa. Se você jogar água todos os dias ou algumas vezes por semana, ela vai o quê? Ela vai receber aquela água e ela vai continuar tendo vida. Mas a partir do momento que você não jogar mais água naquela planta, uma hora ela vai morrer. Assim é a nossa família. O amor é a água. O amor é o cuidado. Nós não podemos negligenciar a nossa família. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Não adianta nós irmos para a igreja, fazer muitas coisas na igreja se nós não cuidamos da nossa casa. Se você, mulher, não cuida do seu esposo, se você, esposo, não cuida da sua esposa, se você, pai e mãe, não cuida dos seus filhos, não só aquele cuidado de dar roupa, de dar o alimento, mas o cuidado espiritual. Você precisa perceber o que a sua esposa precisa. Você precisa estar atento naquilo, na necessidade que o seu esposo precisa. Você precisa estar atento ao seu filho, como ele está no colégio, nos relacionamentos, como está o coraçãozinho dele, os sentimentos dele, os sentimentos dela. Então, como a plantinha que a gente vai lá e rega a aguinha todos os dias, assim você precisa regar o amor dentro do seu lar. Aí sim, nós estaremos preparados para cuidar de outras vidas. Nós estaremos preparados para abraçar as outras famílias. Bom, e se eu sou uma pessoa que tenho andado segundo os preceitos de Deus e tenho cuidado da minha família, o que irá acontecer? Se você tem entregado a direção da sua família para Deus, o que irá acontecer? Você será uma família sólida, sadia e feliz. Sólida, porque você estará firmado na rocha, que é a palavra de Deus, pois o seu lar vai estar firme. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o terremoto. Nada poderá abalar uma família que está firme, uma família que está firmada na palavra do Senhor. Porque ela conhece a palavra de Deus, ela sabe que os tempos, que os ventos vêm, mas eles vão passar. E ela sabe no Deus que ela confia. Essa família é uma família sólida, baseada na palavra de Deus. Outra coisa, ela será uma família sadia. Por quê? Feliz, porque vive em harmonia com a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele nunca está triste.
ele sempre está feliz, porque ele sabe que há esperança para ele. Ele sabe que o novo tempo, Deus tem sempre um novo tempo, uma nova história. Então ele é um homem que confia, ele é um homem e uma mulher que é feliz. E a família que anda segundo os preceitos de Deus, ela é uma família sadia, uma família feliz. E outra coisa, ela será abençoada, porque estará debaixo dos propósitos de Deus. Isaías 61:9 diz assim: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto virem o conhecerão como família bendita do Senhor. Aleluias! Nós seremos conhecidos como família bendita do Senhor. E a bênção alcançará toda a nossa descendência. Assim o Senhor diz na sua palavra. Deus tem coisas lindas para nós. Deus ama a nossa família e Ele quer dirigir a nossa família. Ele quer estar no centro da nossa família. Então nós precisamos dar lugar ao Senhor para que Ele venha direcionar, para que Ele venha cuidar e dirigir a nossa família para a glória de Deus. Daqui a pouco a gente continua. Continuando a nossa aula, nós vamos falar agora sobre os planos de Deus para a família. Quais são os planos de Deus? Bom, a gente vai ler aqui em Salmo 103, versículo 17 e 18, que traz uma resposta para a gente. Mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem, e a justiça com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Aqui está dizendo que o amor leal, a fidelidade do amor de Deus está com os que o temem. E a justiça com os filhos dos filhos, daqueles que guardam a aliança do Senhor. Muito lindo esse versículo. Fala aqui do temor. E o que é o temor? Primeiro, mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem. O temor. O que é temor? Não é ter medo, mas o temor é respeito e reverência. Quando nós respeitamos o Senhor e temos reverência por sua palavra e por quem Ele é, porque Ele é santo. E adiante também diz, por aqueles que guardam a aliança. A aliança, ela é o quê? Um contrato. Um contrato entre duas partes. E Deus tem uma aliança com seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão e disse que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Deus fez aliança com o povo de Israel, que ele entregaria a eles a terra prometida. E o Senhor cumpriu, entregou, eles entraram em Canaã, na terra prometida. Hoje nós vivemos numa nova aliança, a aliança com Cristo, quando Jesus morreu naquela cruz, se sacrificou por nós, Nós entramos na nova aliança. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, através de Jesus Cristo. E nós temos a promessa que um dia o Senhor virá buscar a tua igreja para estar morando com Ele. Então Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que promete, que faz aliança com seu povo e um Deus que cumpre. E assim Ele espera, Ele diz aqui, com aqueles que guardam a sua aliança. Então nós devemos também honrar essa aliança que o Senhor fez conosco. Nós temos que guardar, Como há um casamento que você tem a sua aliança com seu esposo, você deve guardar a sua aliança com Deus no seu coração. E também diz obedecer os preceitos. Para viver os planos de Deus, nós precisamos obedecer os preceitos de Deus. E isso pede renúncia. Nós temos que renunciar o pecado, nós temos que renunciar tudo aquilo que possa trazer contaminação para a nossa casa, para a nossa vida pessoal. Nós temos que ser separados para Deus. Bom, Deus instituiu a família. Amém. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, o Senhor diz, olha, e Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E o Senhor disse a ele, frutificai-vos e multiplicai-vos. Os padrões de Deus não são os padrões mundanos, A família que Deus constituiu, homem e mulher. E o texto de Salmo 127:3 diz que
os filhos são herança do Senhor. Deus constituiu homem e mulher, pai e mãe. E dali nasceria o fruto, né? Multiplicai-vos, frutificai-vos, que são o quê? Os filhos são a herança do Senhor. Essa é a família que Deus constituiu. A família que Deus instituiu e constituiu nessa terra. Bom, uma coisa interessante é que quando esta família, famílias de Deus, homens e mulheres de Deus, escolhem viver segundo os padrões de Deus, que andam nos mandamentos de Deus e que seguem o caminho do Senhor, conviver harmoniosamente em um ambiente cheio de amor mostra ao mundo os valores do reino. Quando nós somos uma família, que somos separados, que escolhemos andar nos propósitos de Deus, guardamos a aliança do Senhor, tememos o teu nome, né? Andamos em fidelidade ao amor de Deus, nós estamos mostrando ao mundo os valores do reino de Deus. Às vezes você nem percebe, mas quando você é um homem e uma mulher e na sua casa você tem atitudes de homens e mulheres de Deus, você está mostrando ao mundo que o Senhor é Senhor na tua casa também. E que o Senhor pode todas as coisas. Hoje o que acontece? Muitas famílias estão destruídas. Muitas famílias vivem em um ambiente triste, um ambiente de angústia, de brigas, de contendas, de discórdias. Mas quando o seu lar é um lar guiado pelo Senhor, que a presença do Senhor está ali, que você tem guardado a aliança, os preceitos, os mandamentos de Deus, o seu lar é um lar de paz, é um lar abençoado, é um lar cheio da presença do Senhor. E ali você está testemunhando a fidelidade de Deus, você está testemunhando os valores do reino de Deus. Então, às vezes nós nem percebemos, mas nós somos muito observados e precisamos continuar seguindo aquilo que diz a palavra do Senhor. Deus instituiu a família para ser feliz. Os planos que Deus tem para nós é o melhor, porque os planos de Deus não se frustram. Os planos de Deus, eu não canso de me falar, eles são perfeitos. Então, mas vamos imaginar agora uma casa, a sua casa terrena. O que você precisa? Você tem olhado e você fala assim, olha, eu preciso fazer uma reforma nessa casa. Eu preciso tocar o piso, eu preciso arrumar o telhado. De vez em quando a gente precisa dar uma organizada na nossa casa. Tem algo que você precisa reformar na sua casa? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Na sua casa espiritual, que é a sua vida, tem algo que você precisa reformar? Mas o que você está falando? Bom, vamos lá. Relacionamentos. Vamos falar de relacionamentos. Existe algo que você precisa melhorar, que você precisa restaurar, que você precisa de reforma na sua vida espiritual? Como assim? No seu casamento. Talvez o seu casamento não tenha estado conforme você gostaria, conforme a vontade de Deus. O seu relacionamento entre homem e mulher, você precisa de uma reforma, de uma restauração? Pense nisso. Talvez no seu relacionamento com seus filhos não está tão bom, o filho não entende a mãe não entende o filho, o pai não compreende o que o filho está falando, eles não conseguem ter um diálogo. Você precisa de uma reforma nessa área da sua vida, no seu relacionamento com seus filhos? Você, como mãe, precisa de uma reforma? Precisa melhorar? Precisa mudar o seu jeito? Você acha que você não está conforme deveria, que você poderia ser uma mãe melhor? De igual forma, você que é pai, você tem se avaliado e dito, eu preciso mudar, eu preciso agir de forma diferente, eu preciso ter mais autoridade na minha casa, eu preciso amar mais os meus filhos, cuidar mais da minha família. Você talvez esteja nessa situação. Ou você que é filho, adolescente, criança, você não tem sido um bom filho, tem respondido seu pai e sua mãe, não tem agradado o coração de Deus e você sabe que você está errado, que o seu pai e a sua mãe estão falando com você, mas você não quer ouvir, né? O que você precisa melhorar? O que você precisa de restaurar na sua casa, na área espiritual? O que vocês precisam?
ou a maneira de tratar uns aos outros. Às vezes nós somos gentis com as pessoas de fora, mas nós somos ríspidos com as pessoas da nossa casa. Nós temos que ter o cuidado na maneira de tratar e na maneira de falar uns com os outros. Isso também faz muita diferença, o cuidado no amor através das palavras. Eu te pergunto hoje, qual reforma você precisa na área espiritual da sua casa? Nós precisamos nos avaliar todos os dias como ser humano, intimamente, porque nós erramos. Mas também nós precisamos avaliar o nosso relacionamento com as pessoas e o nosso comportamento, porque isso vai mudar muita coisa. Tem duas maneiras de nós falarmos as coisas. Ou nós podemos falar com grosseria, ou nós podemos falar com amor. E a forma que nós falamos vai mudar muito a situação. Então nós temos que aprender. Jesus era manso e humilde de coração. E Ele quer trazer isso para nós. Trazer a doçura, trazer o seu amor, para que a gente possa saber agir e falar da maneira certa. Qual é a reforma que você precisa na sua casa espiritual? Agora eu deixo você pensar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Antes de nós falarmos sobre as reformas espirituais, como eu já havia falado, nós vamos falar um pouquinho agora sobre como era a criação do povo de Israel, como os pais criavam os seus filhos. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 já nos traz essa resposta. Diz assim a palavra do Senhor: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Deus traz uma instrução ao povo, em que a sua palavra estivesse no coração e que os pais ensinassem aos seus filhos, caminhando em casa, ao se levantar e ao deitar, ou seja, constantemente, algo que fosse falado durante todo o dia. A palavra de Deus, ela era pregada no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Enquanto as pessoas estavam trabalhando, enquanto o pai estava fazendo uma tarefa, a mãe estava fazendo uma tarefa, a ordenança do Senhor era para que colocasse na mente das crianças. Uma tradução diz que, em vez de estar escrito e as ensinarás, está escrito e a encucarás. Encucar na mente da criança, você falar a todo momento, para que aquilo possa entrar e ficar guardado na mente. Os estados e mandamentos de Deus eram primazia no meio do povo de Israel. Era indispensável falar do amor de Deus, dos mandamentos, dos preceitos de Deus. Era prioridade no meio do povo de Deus, para que as crianças pudessem crescer, os adolescentes, os jovens, ouvindo a palavra do Senhor, e que essa palavra pudesse ser passada de geração a geração. Também, não cessavam de falar e reforçar, porque aquilo era de forma oral. Então, quanto mais falassem, quanto mais anunciassem, mais a pessoa guardaria na sua mente. E a pessoa guardando os preceitos e mandamentos de Deus, ela, crescendo, ela passaria a sua próxima geração, ela passaria a sua geração. Então, aquilo era de geração a geração. Era papel dos pais. Aqui diz, e as ensinarás a seus filhos. Era papel, responsabilidade dos pais educarem as crianças no caminho do Senhor. Bom, nós percebemos aqui que havia um diálogo, onde o pai e os pais estavam sempre falando com seus filhos. E o diálogo é algo muito importante no relacionamento. Sem diálogo, fica difícil você conhecer a pessoa. Ainda mais no desafio que nós temos vivido na tecnologia, onde as pessoas estão a todo momento pelo WhatsApp e usam mais o WhatsApp do que falar realmente uns com os outros, estar presente, presencialmente falando, ou através de uma ligação. O WhatsApp você acaba mandando mensagem, que se torna mais fácil. Mas diante desse desafio que nós temos vivido,
que é o distanciamento das pessoas, né, diante da tecnologia, que nos ajuda, mas que também, se nós não tomarmos cuidado, ela pode nos afastar. Diante disso, um desafio para a família é o diálogo. Você precisa trabalhar o diálogo na sua casa. A sua ligação entre os seus filhos e você, marido e esposa. Por quê? O diálogo, ele traz benefícios para a família. Quando você dialoga com a pessoa, quando você conversa, quando você tira aquele tempo para olho no olho, sentar junto, conversar, como era lá no povo de Israel, você vai se aproximar mais da pessoa. O diálogo, ele traz aproximação, ele aproxima as pessoas. Você começa, estando junto com a pessoa, você começa a observar a maneira que ela fala, a maneira que ela age. Você passa a conhecer melhor o seu filho, a sua filha. De igual modo, você passa a ter mais intimidade com seu filho e com a sua filha. Da mesma forma são os casais. Eles precisam conversar, porque você não vai imaginar o que a pessoa está pensando. Você precisa ouvir da pessoa. Então, o diálogo, ele vai trazer aproximação para o casal, vai trazer aproximação para a família também. Outra coisa, você passa a conhecer a pessoa. Quando nós ganhamos um amigo ou uma amiga, quando nós começamos a conversar, você começa a observar a maneira que a pessoa fala, a maneira, as coisas que a pessoa fala, a maneira que ela age, como ela pega alguma coisa, e você fala, fulano é assim, assim, você começa o quê? A conhecer a pessoa. Quando você está próximo, quando você conversa, você começa a conhecer ainda mais a pessoa. Outra coisa, o diálogo é você falar e ouvir. Nós, às vezes, queremos falar. Nós precisamos aprender a falar, mas nós precisamos ainda mais aprender a ouvir. Às vezes nós queremos falar, mas nós não temos paciência de ouvir. E com ouvir a gente aprende também. Nós precisamos, como família, como povo de Deus, aprender a ouvir. Quando você para ouvir sua esposa, quando você para ouvir o seu esposo, quando você para ouvir o seu filho, você está aprendendo com ele também. A palavra de Deus, ela nos ensina lá nos frutos do Espírito, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, e uma delas é mansidão. A gente precisa pedir ao Senhor mansidão, precisa pedir ao Senhor os frutos do Espírito, paz e ter, paciência. A gente precisa ser paciente para ouvir e paciente para falar. Outra coisa, o seu filho, ele precisa ver em você um amigo e uma amiga. Às vezes, o adolescente, às vezes a criança, tem medo de chegar perto do pai. Por quê? Porque não tem o hábito de conversar. O seu filho precisa ver em você uma amiga e você, pai, um amigo. Mesmo que ele tenha errado, a primeira pessoa que ele deve procurar para conversar, para contar, seja algo bom ou algo ruim, deve ser você. Então, você precisa observar, você precisa mostrar para o seu filho e para sua filha que vocês são amigos dele. Ele precisa confiar em você e sentir na sua casa segurança, a segurança que os seus pais são seus amigos. Ainda que ele leve um puxão de orelha, mas ele precisa entender que dentro de casa ele tem um pai que ama, uma mãe que ama. Outra coisa, no diálogo, quando nós desenvolvemos o diálogo, nós podemos, nesse momento, quando você não tiver a resposta, a pessoa está conversando com você, você não tem a resposta, você pode orar pela pessoa. Você pode orar pelo seu esposo, você pode orar pela sua esposa, você pode orar pelo seu filho. Falar, olha, eu não tenho a resposta para te dar nesse momento, mas nós vamos orar e o Senhor vai falar conosco. O diálogo, ele vai te aproximar e ele nos aproxima também de Deus, porque é um momento que você pode estar orando junto com a pessoa, é um momento de intimidade. Outra coisa, no diálogo, você pode valorizar a pessoa. Quando você estiver conversando com a pessoa, não só critique, não só mostre os defeitos, mas valorize a pessoa. Mostre para ela os pontos positivos que ela tem, o valor que ela tem, o amor que você tem por ela. Pai, mãe, o amor que você tem pelo seu filho. Filho, o amor que você tem pelos seus pais. É um momento de valorização, é um momento de você
é levantar a pessoa e não jogar a pessoa para baixo. É um momento que você tem a oportunidade de falar: olha, filho, você errou, mas eu estou aqui com você, eu vou ajudar você, porque você é um filho muito bom, porque você tem qualidades. E isso vai desenvolver algo muito prazeroso no meio da família. Outra coisa, nem sempre nós temos a razão. E na troca, no diálogo, é uma forma de nós aprendermos. A criança, nós aprendemos até com a criança. Às vezes a criança fala algo e você fala assim: da onde ele tirou isso? Da onde ela tirou isso? Mas na troca de experiências, mesmo com erros e acerto, nós aprendemos uns com os outros. Nós podemos aprender com as crianças, mas nós também podemos ensiná-las. Você pode ensinar ao seu filho, o seu filho pode também ensinar a você. Então, desenvolva o diálogo dentro da sua casa. Você não tem como descobrir o que o seu filho pensa, o que sua esposa pensa, o que o seu esposo pensa. Mas você pode conversar, aprender a ouvir, para que você possa levar a orientação naquele momento certo, da maneira certa. Né? Como que nós precisamos desse relacionamento? O povo de Israel os filhos tinham um relacionamento com o pai. Nós devemos ter um relacionamento com as pessoas, um relacionamento saudável. Nós devemos também ter um relacionamento com Deus. Então, é um momento que você pode pensar: será que eu tenho tido um bom relacionamento com os meus familiares? É algo para você pensar e refletir. Daqui a pouco a gente volta. Nós já falamos um pouquinho sobre o diálogo, né? A importância do diálogo. E nós vimos também como o povo de Israel criavam seus filhos, a educação. E nós vimos ali que a responsabilidade, Deus estava dando a responsabilidade aos pais, que todos os dias falassem da sua palavra, dos seus mandamentos aos seus filhos, no caminhar, no levantar, no deitar, que a palavra fosse ministrada pelos pais. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho de alguns alinhamentos, algumas coisas que a gente precisa alinhar na nossa vida. Eu falei também sobre a restauração, né? O que você precisa reformar na sua vida espiritual, na sua casa? O que você precisa restaurar na sua vida? Bom, alinhamento e passos da família com o reino de Deus. Bom, um dos erros que nós vemos, assim, diante da situação de hoje, muitos pais trabalham fora, chegam em casa e seus filhos já estão dormindo, é a terceirização da educação. Nós vimos ali na palavra de Deus que Deus estava instruindo os pais para educarem os seus filhos. Bom, você pode dizer: mas eu não tenho tempo. Bom, não é um muito tempo, mas um tempo de qualidade. Você pode ter um tempo de qualidade. Se você tem durante a semana meia hora por dia, tire essa meia hora para orar com seu filho, para ler um texto bíblico, para ouvir um louvor, ver uma pregação. Bom, se você não tem esse tempo durante a semana, você pode tirar 1 hora por semana, mas tenha esse tempo de qualidade, porque na palavra do Senhor, o próprio Deus estava instruindo que os pais ensinassem, né? O pai e a mãe é muito importante, que o pai e a mãe estejam na educação espiritual dos seus filhos. Bom, uma outra coisa que às vezes nós vemos no nosso dia a dia é jogar o fardo uns dos outros. O pai não pode jogar o fardo da responsabilidade dos filhos na mãe, nem a mãe jogar a responsabilidade da educação dos filhos, mas ambos devem juntos caminhar, pedir orientação de Deus e juntos fazer o que é melhor para os seus filhos, orando ao Senhor, pedindo a direção de Deus. Bom, outra coisa é a atitude dos pais. Isso é muito importante. Por quê? Porque a sua atitude fala mais que as suas palavras. Você pode dizer: vai orar, vai ler a Bíblia, vai na igreja. Não, você precisa fazer. O seu filho vai aprender com você, vendo você orar, vendo você ler a Bíblia, vendo você buscar a presença do Senhor. As atitudes, elas falam mais que as nossas palavras. Então, o seu filho precisa ver em você um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher que profetiza as bênçãos do Senhor, que anda nos preceitos de Deus, no caminho de Deus. E o seu filho, com certeza, vai te imitar e querer ser igual a você. Outra coisa também muito importante são os pais passarem a palavra de Deus de uma forma prazerosa. Não pode ser algo com rispidez, nem de forma imposta,
Mas o evangelho, Jesus quando pregava, Jesus pregava um evangelho de amor. Jesus tinha mansidão. Jesus falava através de parábolas, através de histórias. Nós devemos pedir ao Senhor para ensinar a palavra de Deus de uma forma prazerosa. O pai e a mãe devem mostrar que a palavra de Deus é o melhor caminho, é a melhor direção, que como é bom estar na presença do Senhor, como é bom servir ao Senhor, seguir os mandamentos de Deus, como é bom estar na casa de Deus. Nós não podemos nesse momento estar na casa, mas louvar ao Senhor, mostrar para os seus filhos que o melhor lugar para ele estar é na casa de Deus, mas com uma forma de amor, com uma forma de alegria, não como uma forma imposta, obrigada, mas uma forma que ele possa entender e querer estar com esse Deus, querer a presença desse Deus. Bom, e outra coisa também que eu vou destacar aqui, nós precisamos tomar cuidado com a nossa linguagem. Linguagem, palavras negativas liberadas atraem a desordem. A palavra de Deus diz que da nossa boca sai bênção e maldição. Os pais não devem depreciar a vida dos seus filhos com palavras, mas devem abençoar a vida dos seus filhos. Da boca dos pais devem sair bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Palavras proféticas, palavras de paz e palavras de esperança. Em Efésios 4:29 está escrito: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, você como pai e como mãe, profira palavras de bênção para o teu filho. E você, filho, profira palavras de bênção, de vitórias também na sua casa. Você que é adolescente, tenha palavras de paz, palavras de amor para com seus pais, palavras de esperança. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Nós devemos invocar sempre a presença do Senhor, a presença do eterno Deus. Meu querido e minha querida, não desista da sua família. A sua família é um projeto de Deus. A sua família está no coração de Deus e está nos propósitos de Deus. Mas se você precisa alinhar alguma coisa na sua casa, faça isso. Ore ao Senhor, fala: Senhor, me ajude a restaurar o meu casamento, me ajude, Senhor, a restaurar o meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, me ajude, Senhor, a restaurar o meu relacionamento com meus irmãos. Se você tem sentido que você não tem sido um bom pai, uma boa mãe, peça ao Senhor e Deus há de restaurar a sua vida, a sua casa e a sua família. E a sua casa será uma casa de bênção, um pedacinho do céu onde a glória do Senhor estará presente. Deus quer fazer morada em nossas vidas, mas Deus quer cuidar de tudo. Deus quer cuidar da nossa casa. Deus quer cuidar dos relacionamentos, Deus quer cuidar da sua vida financeira, Deus quer entrar e fazer morada na sua casa. E Deus quer derramar as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, porque nós seremos testemunhos para outras famílias. As pessoas verão que a glória de Deus estará sobre nossa casa. E nós seremos exemplos para que outras famílias possam ser salvas, para que outras famílias possam ser abençoadas através das nossas vidas. Então creia, convide o Senhor para fazer morada na sua vida. Fala: Senhor, venha fazer morada na minha casa, alinhe o que precisa ser alinhado, restaure, Senhor, reforma o que precisa ser reformado e Deus estará cuidando de todas as coisas. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, onde tudo parece que não vai dar certo, mas o nosso Deus não mudou. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus das promessas. É o Deus que cuida das famílias. Olha só, de geração a geração. Deus cuidará da tua família, cuidará da geração da tua família. E a tua geração será abençoada. Então, convide o Senhor para fazer morada na sua vida. Ande nos mandamentos de Deus. Sirva a Deus de todo o teu coração.
Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Como Josué fez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso sobre o seu lar, que o seu lar é um lar de bênção, um lar de cheio da presença do Senhor. E você verá o que Deus irá fazer no seu lar, através da sua família, através da sua vida. Seus filhos são bênçãos, seus pais são bênçãos, seus irmãos são bênçãos. As bênçãos seguirão aqueles que creem. Então, creia no Senhor Jesus. Como Josué fez, declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nesses tempos que nós temos vivido, tempos tão difíceis, mas tenha certeza que o Senhor tem cuidado de você. Mesmo dentro do seu lar, mesmo aí na sua casa, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor não te deixou, o Senhor não te abandonou e Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre estará conosco, mas nós precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor nos diz. Então vamos viver a palavra de Deus para vivermos as promessas, para que o reino do Senhor seja estabelecido dentro do nosso lar e para que sejamos testemunhos vivos da tua bondade, do teu amor e do teu querer. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, que a sua família seja abençoada, que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida, que a bênção e a paz do Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.